Alô, amigos, vamos falar de uma coisa perigosa: o começo da Terceira Guerra Mundial. Mas antes, vocês já me conhecem, não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso é muito importante para podermos continuar. Logo ali no canto direito da telinha, vocês vão e cliquem sua inscrição. Muito importante. Mais importante do que curtir, compartilhar ou deixar um comentário. Mas também podem curtir, compartilhar e deixar um comentário. Mas vamos ver. Desta vez decidi dar uma olhada no que dizem alguns russos, escritores principalmente, e ucranianos sobre a invasão da Ucrânia. Mesmo porque o presidente do meu grupo de correspondentes, a APS, Associação de la Presse Étrangère Suisse, ou em português, Associação da Imprensa Estrangeira na Suíça, conseguiu um contato com o escritor Andrei Kurkov, filho de pais comunistas, nascido em 1961, perto da fronteira russa e vivendo agora no lado oeste da Ucrânia, onde até domingo não tinha havido ataques russos. Não tinha havido, mas domingo houve. Kurkov, apesar de sexagenário, se diz disposto a ajudar de qualquer maneira ou de alguma maneira na resistência ao invasor, caso os ataques cheguem até sua cidade. Aquele ataque por 2 mísseis Neptuno, apoiados por um drone de fabricação turca, responsável pelo afundamento do navio de guerra russo Moskva, deve ter irritado Putin e irá provocar o recrudescimento dos bombardeios. Kurkov não tem ilusões quanto à duração dessa guerra. Para ele, Putin sente-se só e quer terminar logo sua missão de aumentar a Rússia, tornar a Rússia como era antigamente. Já morreram seus amigos e antigos aliados, por isso não se trata mais de uma simples guerra de reconquista de um território, mas de uma guerra da Rússia contra seus inimigos ocidentais. Em outras palavras, do início da Terceira Guerra Mundial. Uma jornalista russa da BBC, Farida Rustamova, antes de deixar a Rússia, fez uma série de entrevistas com altos responsáveis do Kremlin que se mostravam negativos com essa guerra. Segundo eles, Putin mostrava uma certa paranoia, não suportando críticas, provavelmente diante dos maus resultados obtidos no começo da invasão, pois Putin achava que a invasão ia durar apenas 1 ou 2 dias. Mantendo ainda seus bons contatos, a jornalista Farida Rustamova, no seu último artigo, cita 2 altos funcionários russos, segundo os quais trata-se de uma guerra total contra o Ocidente. Não mais uma guerra de invasão da Ucrânia, mas uma guerra total contra o Ocidente e de que essa situação já evolui de tal forma que não existe a possibilidade de um recuo ou de um retrocesso. Com relação ao navio bombardeado, nossa associação de correspondentes teve a oportunidade de visitá-lo pessoalmente em 2016. Eu estive lá com os meus colegas correspondentes numa viagem feita em 2016 a Sebastopol, onde o navio estava atracado. A Rússia, ainda ontem, não reconheceu ter perdido o navio por ataque ucraniano, para não confessar derrota, mas divulgou uma nota oficial dizendo ter sido um acidente interno, ocasionando explosão nas máquinas e daí afundar. O escritor russo, autor de livros de ficção científica de sucesso, Dmitry Gluskovsky, publicou um alerta aos russos. Logo nós seremos considerados como autores de crimes de guerra, denunciando os ataques contra civis na Ucrânia. Para ele, a burla
de se chamar uma operação especial contra a Ucrânia, em lugar de dizer invasão, foi para evitar a palavra guerra, que assusta. Esperava-se, nesse momento, uma rápida vitória, como anunciou no dia da invasão a televisão russa, e isso não ocorreu. O jornal suíço L'Etat publicou uma página dupla sobre a invasão da Ucrânia, na qual Dmitry Glukovsky conta como o governo e a imprensa oficial russa explicaram a necessidade da operação especial. Eles nunca dizem invasão da Ucrânia. Essa operação era necessária, diziam, para desnazificar a Ucrânia e libertar as cidades de Kharkiv, Mariupol e Mykolaiv em mãos de tropas nazistas. A vitória teria sido rapidamente obtida, diziam, se os nazistas não tivessem tornado a população civil como refém, fazendo explodir suas casas e hospitais. A enxurrada de mentiras continuava. Eles matam mulheres e crianças para jogar a culpa nas costas dos soldados russos e assim conseguir continuar recebendo dinheiro e armas dos países ocidentais. Fake news, que lembra os fake news que são espalhados no Brasil. Mentira grossa. A narração de Dmitry das mentiras prossegue. Não foi a Rússia que atacou a Ucrânia. Ela foi obrigada a lançar uma ação defensiva ou preventiva, pois se não o fizesse, teria sido atacada, em primeiro lugar, dentro de 6 horas. Kiev estava colocando em posição uma bomba atômica que seria disparada contra Moscou. Ao mesmo tempo, os americanos estavam preparando uma nova cepa do coronavírus capaz de infectar só os russos, um coronavírus inteligente que só iria infectar os russos e que seria transportada por pássaros migradores. Como as pessoas podem acreditar em tais absurdos? Pergunta Dmitry. Da mesma maneira como no Brasil, as pessoas que seguem o mito acreditam nos fake news que circulam. Nem todos os escritores russos são contra Putin. Por exemplo, o escritor Timotei Sergeitsev, considerado Steve Bannon russo junto a Putin, justifica em nome do antinazismo a purificação da Ucrânia. Ele é o autor de um texto violento sob o título O que a Rússia deve fazer com a Ucrânia, publicado na agência oficial Novosti. O texto explica que depois da atual fase militar, o processo de desnazificação deverá prosseguir em diversas etapas em tempos de paz, quando deverão ser realizadas mudanças irreversíveis. Isso implica na formação de um governo e de uma polícia que proteja o povo contra o terror dos grupos nazistas. Mas que terror! Eles que estão fazendo o terror com a invasão. A informação ficará a cargo dos russos. O controle total. Mudança de todo o material educativo nas escolas, investigação sobre pessoas ligadas ao nazismo, seguida de prisão, trabalhos forçados ou mesmo pena de morte. De acordo com essas iniciativas, caberá à Rússia criar leis e regulamentos contra a nazificação, assim como datas comemorativas e monumentos dedicados aos heróis antinazistas. Que palhaçada! O documento é um completo desvario, divulgado na Rússia pela Novosti. Fala nos esforços frustrados da Rússia para salvar o Ocidente, mas que a partir de agora a Rússia seguirá seu próprio caminho
sem se preocupar com o Ocidente, num processo de descolonização mundial. Enquanto esse apelo fala em descolonização, ocorre, na verdade, uma tentativa de russificação da Ucrânia. De repente, são capazes de querer mudar até o idioma, contra a qual se mobilizam os países ocidentais. Esse confronto indireto dos países ocidentais com a Rússia, seja por ajuda militar ou para socorrer a população ucraniana, é aí que é o risco, levará fatalmente ao confronto direto e a uma guerra mundial, como acredita Kurkov. Se você achou interessante, você se inscreva nesse canal, clique, compartilhe ou deixe um comentário. Um grande abraço, até lá.